Saiba qual a importância de se controlar a pressão arterial no quadro Sua Saúde. Não, a pressão arterial é medida no sistema cardiovascular. Então, ela representa a pressão, a força que o sangue exerce ao passar pelas artérias. Já a pressão intraocular é medida dentro do olho e ela representa a pressão de um fluido que fica localizado dentro do olho, que é o humor aquoso. Então, são diferentes. O que nós sabemos é, por exemplo, que pacientes que têm hipertensão arterial, ou seja, um aumento dessa pressão arterial acima de 14/9, eles podem apresentar aumento da pressão intraocular. Muito se tem discutido acerca de afastamento do empregado. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer um aspecto que me parece muito importante acerca do afastamento do empregado. Vamos imaginar que um empregado fique afastado por uma determinada doença, que não seja a doença que seja proveniente de acidente do trabalho, uma doença qualquer. Há que se delimitar, que se diferenciar que os primeiros 15 dias de afastamento, esses primeiros 15 dias são considerados como interrupção do contrato de trabalho, usando a terminologia da CLT. E por via de consequência, os primeiros 15 dias de afastamento, eles correm por conta do empregador. O empregador assume os primeiros 15 dias e paga o salário do empregado durante esses 15 dias. A partir daí, o afastamento passa a ser de responsabilidade da Previdência Social. E a lei, diante desse fato, ela traz uma diferença, ela começa a dizer que a partir do 16º dia, esse empregado está com o seu contrato de trabalho suspenso. Isso significa dizer que ele passará a receber um benefício previdenciário. Esse benefício previdenciário, ele poderá ser um benefício em função de uma doença, que era o exemplo que eu vinha trazendo, ou pode ser um benefício em face do que também é muito corriqueiro, de um acidente do trabalho. Não haverá distinção para finalidade de pagamento desse benefício a partir do 16º dia, se é ou não é um afastamento de doença ou se é um afastamento por conta de acidente do trabalho. O que vai haver são as regras que a Previdência Social ela vai delimitar para um caso e para outro. Há ainda que se destacar, se ocorrer o afastamento por conta de acidente do trabalho, aquele acidente que ocorre no ambiente de trabalho, no desempenho da sua função, que o empregado que for acometido desse acidente, a partir do 16º dia, ele é detentor da chamada estabilidade provisória. Então, essa chamada doença adquirida em face do acidente gera para esse empregado o direito à estabilidade de 1 ano, a contar da data em que ele recebe alta da Previdência Social. Então, essa estabilidade ela é devida apenas para aqueles que sofrem acidente do trabalho e o afastamento seja superior a 15 dias, portanto, a contar do 16º dia em diante. Ao contrário, portanto, essa estabilidade não se aplica àqueles que têm apenas um afastamento em função de um acidente. O sujeito estava lá no clube batendo uma bola, por exemplo, jogando futebol e foi acometido lá de uma contusão. Ficou afastado por 1 mês do trabalho. Esse não é favorecido pela estabilidade provisória, porque essa doença não teve o caráter acidentário, não teve ligação com o contrato de trabalho. Então, nós vamos ter um pagamento de um valor por parte da Previdência Social a partir do 16º dia, que, em determinadas hipóteses, em determinadas situações, uma vez previsto em acordo ou convenção coletiva, o empregador poderá, se for o caso, complementar o valor dessa contribuição. Porque é sabido que o valor da contribuição a partir do 16º dia não significa o mesmo valor que o salário que o empregado recebe quando está na ativa, quando está trabalhando. Por isso que muitas convenções coletivas, para que o empregado não venha a ser prejudicado, ela manda com que ocorra uma complementação do auxílio previdenciário para que o empregado tenha ou o valor que ele já vinha recebendo mês a mês, portanto, conseguir fazer frente às suas necessidades, ou que ele chegue muito perto daquilo que ele recebia se estivesse trabalhando.